Eu vou, de alguma forma, me ater ao que foi escrito, porque tem alguns dados que eu não quero relevar. Caros colegas conselheiros, colegas que me ouvem aqui no auditório, que está bem retórico hoje, e os que não estão me vendo, eu venho trazer o meu apoio ao movimento de valorização da PGE. Infelizmente eu vou falar de alguns temas que já foram tratados, porque alguns temas acabam sendo repetidos diversas vezes. Vou começar por um tema simples, que é o auxílio alimentação ou vale alimentação, que, como foi dito na última sessão, poderia ser atendido de uma forma mais simples. E indagando ao final ainda por que não foi implementado. Ninguém desconhece o pleito, então não é por ignorar a sua existência. Também não é por óbices jurídicos, como foi bem explanado, aliás, numa sessão passada pelo colega Diego, que está aqui, ou na própria proposta encaminhada pelo Conselho, tem lá vultosas fundamentações para ser implementado, e nós sabemos que não se precisa de um fundo exatamente para isso. Eu já trabalhei na administração do Estado de São Paulo, recebia o benefício, não tinha um fundo para isso, não tinha um fundo específico para isso. E, salvo engano, na Defensoria Pública, o valor é de R$25, é pago por dia útil de trabalho, e esse valor não é proveniente do FAGE, então poderia ser pago pelo orçamento. E ainda como nós sabemos, o fundo previsto no PLC 25, o fundo PROGESP, que está no artigo 196, é destinado ao aparelhamento da instituição e não ao pagamento de benefícios de auxílio. Só uma observação. Preferencialmente, é o que está escrito lá. Sim, preferencialmente, não há uma autorização expressa. Mas mesmo que seja utilizado o valor desse pode ser utilizado. Caso seja utilizado, poderia a solução assim ser criada, ainda que não houvesse a implementação inicialmente nesse mesmo que não fosse aprovado o projeto de lei, ou mesmo que não fosse instituído o fundo no momento. Por outro lado, o argumento de falta de orçamento muitas vezes não nos convence. Eu destaco aqui o projeto de lei 1291/2014, que foi enviado no último mês, no mês passado, para a Assembleia Legislativa. Ele contempla um orçamento de um pouco mais de 204 bilhões e 600 milhões de reais. Isso já excluído os investimentos das empresas estatais do Estado de São Paulo. Então, a proposta que foi trazida aqui, que eu trago novamente, não tem nada de inovador. Eu subscrevi lá a manifestação do movimento, mas eu só não concordei muito com o valor. Na verdade, eu acho que deveria ser de R$30 por dia útil, aproximadamente R$600 por mês. O que, para os quase 1.000 procuradores que estão em atividade hoje, como foi lembrado aqui há pouco tempo, geraria um impacto de cerca de 7 milhões anuais. Ou seja, é 0,0035% do orçamento, 3,5 milésimos por cento. Ou, para melhor noção dessa grandeza, porque o número acaba ficando muito pequeno, apequenado, perto de 204 bilhões. Isso significa que a cada R$100 de receita não chega a ser gasto um centavo com essa medida, não chega a ser um centavo. E eu propus exatamente R$30 porque, já que algumas medidas são tidas por ilegais ou inconstitucionais por outras que são tomadas por essas instituições, eu acredito que os que fossem tomados pela nossa, então deveria ter um valor um pouco superior para compensar isso, na ideia aí de paridade, né? Caio, se você me permite, esses 7 milhões ano passado a gente transferiu para isso. Não, sim, é só uma questão assim de números. E tendo em conta ainda a possibilidade de remanejamento orçamentários, esse valor fica muito perdido no argumento orçamentário, e não nos convence, principalmente apontando-se a importância institucional da PGE e o prestígio que os procuradores devem realmente ter pelo exercício do seu mundo, que é bastante relevante. Então, acredito que não seja por isso que esse e outros pleitos não foram atendidos até agora. Na realidade, eu acredito que o motivo do não atendimento disso seja que esse e outros pleitos são vistos como um corporativismo desmesurado, que não merece atenção como um pleito legítimo que é. O que eu imagino que seja uma visão equivocada, apesar de que acredito que às vezes aconteça por uma ou outra forma.
Isso, aliás, mostra o quão grave é a situação da valorização da PGE, em que passamos a nos remoer e incomodar com uma questão tão comizinha em comparação à nossa importância institucional. Mostra também o quão grave é esse discurso instituído que confunde desvalorização da carreira com boa gestão pública, apresentando uma visão, considerada equivocada, de que problemas são os outros ou as outras instituições, em seus supostos corporativismos próprios, que às vezes existem e às vezes não existem, jogando qualquer pleito no mesmo balaio. Então nós precisamos de imediato, e aqui eu venho propor, seguir o caminho do meio, como supõe a filosofia budista, ou para parafrasear Aristóteles na sua Ética Nicômaco, a virtude se encontra no meio, entre dois extremos. Nós precisamos abandonar qualquer visão canhestra, inflexível, que não sabe distinguir pleitos legítimos de corporativismo desmesurado. Precisamos revalorizar a carreira de procurador do Estado, ao nível de importância institucional que lhe é inata, e ao seu status constitucional de função essencial à justiça, e ao funcionamento do Estado de Direito, nem mais nem menos do que isso. Contudo, o que eu pude observar, desde que passei a ouvir as sessões desse Conselho, há pouco menos de 2 anos, é que diversos pleitos legítimos são trazidos e sistematicamente indeferidos, sob os mais diversos argumentos, tais como os elencados na questão da moradia, como se estivéssemos pedindo regalias e como se os procuradores ou os mesmos funcionários da PGE não almoçassem todos os dias. E o que nós estamos pedindo não são regalias, não são privilégios. A questão da carreira de apoio, como, só para sair um pouco do tempo, mas como foi bem trazido aqui pelo colega Cláudio, o volume é crescente, quadruplicou, quintuplicou, e a tendência é essa mesmo, a judicialização das questões é cada vez maior, as pessoas socorrem mais o judiciário com a implementação dos juizados especiais, a gente sabe que o volume da demanda cresce imensamente, que a possibilidade de defesa da fazenda, infelizmente, é abreviada, de 30 dias, não tem mais adjuntado no mandato. Então é muito rápido, os processos estão caminhando em uma velocidade que está incompatível com a nossa realidade institucional. Infelizmente, não acho que isso seja uma coisa boa e nem fico feliz de fazer essas afirmações. Então nós não estamos pedindo regalias, nós estamos pedindo o apoio necessário para bem desenvolver as funções, como temos desenvolvido. Por certo, a questão de fundo vai muito mais além do que esse benefício isoladamente. Eu me recordo que na época do último concurso de ingresso na PGE, qual prestei, eu estagiei na PGE, gosto da PGE, falo isso de coração muito aberto. Estava em aberto também o concurso da Defensoria Pública, que à época pagava os seus membros consideravelmente menos. Pois bem, nesse curto período de tempo, a instituição ultrapassou a PGE com passos largos, inclusive com um argumento estampado no PLC 37 de 2013, de que não havia qualquer razão para o defensor público ganhar menos que o procurador de Estado. Foi nesse mesmo período de tempo que vi os diversos pedidos à carreira serem sistematicamente desconsiderados, taxados de ilícitos, imorais, inconstitucionais ou desarrazoados, fechando-se os olhos para a revolução que ocorria nas outras instituições congêneres e para a valorização dos membros dessas instituições. Nesse sentido, eu não vejo qualquer corporativismo ou falta de razão para recebermos exatamente os mesmos R$ 1.843 que a Defensoria Pública paga aos seus membros por atividades especiais ou por substituição de outros membros, ao invés do valor pago pela nossa GAI. Pela mesma razão de não fazer sentido um procurador de Estado ganhar menos que o defensor público. Ou mesmo para pleitear que seja pago 1/30 do subsídio do cargo de promotor de justiça de infância final pelo exercício cumulativo de cargo de outro membro, conforme dispõe os artigos 9º e 10 do PLC 34/2014, encaminhado pelo Procurador-Geral de Justiça e ora em trâmite na LESP. E vale observar que no caso do PLC encaminhado pelo Ministério Público, a previsão no artigo 13 de que as despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Que no caso da Defensoria, os R$ 1.843 ainda se referem à gratificação condições especial de dificuldade, assim consideradas aquelas decorrentes da localização ou da natureza do serviço no grau médio. Já a nossa GAI
máxima corresponderia a R$ 2.764 na defensoria, e não aos módicos R$ 720 em que está fixado atualmente, ou 26% daquele valor pago pela defensoria, que ainda abrange 6 hipóteses de percepção da gratificação, podendo ser acumuladas, conforme resolução número 286/2013 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado. O que se tira de conclusão é o nítido avanço em termos remuneratórios das demais carreiras com funções essenciais da administração da justiça, pois sem motivação e sem reconhecimento, seus membros não estarão empenhados e acabarão por sucumbir na avalanche de processos e de demandas que se avolumam nos tempos atuais. Então, uma PGE que se pretende de vanguarda não pode ficar atrás na remuneração comparado às outras carreiras jurídicas, sem levar em consideração o evidente avanço das demais. Não só como medida de evitar condição predatória, como afirmou o governador em entrevista recente, mas como sua campanha disse há pouco tempo, São Paulo não aceita o mais ou menos. Também não aceitaremos uma PGE mais ou menos, ou procuradores remunerados mais ou menos. Entretanto, inegavelmente e lamentavelmente, a PGE se tornou a pior estrutura remuneratória das carreiras jurídicas. Apesar da também inegável ampliação de sua atuação, defendendo o Estado num volume cada vez maior de processos, cuidando de um número cada vez maior de autarquias, analisando cada vez mais procedimentos administrativos, elaborando cada vez mais pareceres na atividade consultiva, enquanto a administração pública amplia sua atuação e a quantidade de suas leads. E tudo isso com os iterativos elogios de excelência pelo trabalho desenvolvido por diversos personagens de relevância social, jurídica e acadêmica, como é sabido. Muitas vezes, porém, a custo pessoal, como foi narrado pelos procuradores de Taubaté e como foi narrado por várias vezes hoje. Ainda assim, nos é negado avanço remuneratório significativo. Com a transmissão dos 5% anuais aos demais níveis, pode-se até dizer que houve perda real de remuneração. Na realidade, eu trabalho lá no PJ3 e no ano passado os policiais militares obtiveram um reajuste de 7,5%, pouco acima da inflação. E ainda que a lei encaminhada pelo STF tenha esse 5% no teto aí por ano, os níveis iniciais da carreira têm o mesmo reajuste, 5%, mas um reajuste que não corresponde à inflação do período. Ou seja, os níveis iniciais estão perdendo poder de compra e estão sendo menos valorizados que os soldados da Polícia Militar, tão criticados nos meios sociais. Aliás, eu acredito que os meios sociais nós deveríamos nos utilizar para propagar melhor o que o Procurador de Estado faz e a relevância dos nossos serviços, inclusive a excelência deles. Então, ao invés de reconhecimento, por vezes, o sistema remuneratório da PGE vilipendia o procurador. A exemplo do colega Cláudio, que irá andar 900 km em seu veículo particular em municípios da PR1 para exercer suas funções, atender as demandas do Estado e não receberá R$1 por isso, tendo de gastar do próprio bolso para trabalhar, porque não ultrapassou os 100 km mensais, mas apenas chegou a 80 em cada um dos meses deste ano. Isso também acontece quando substituímos colegas por 3 dias e temos de trabalhar de graça, vencendo o acúmulo das bancas já soberbadas por não ter alcançado a H mínima, já tão apequenada frente à substituição percebida nas outras carreiras. Na última sessão, o Dr. José Renato aventou que se trata de coisas diferentes, quando se compara o quadro estipendiário das outras carreiras jurídicas por algumas verbas serem indenizatórias. Para tentar desclassificar o sistema remuneratório instituído na grande maioria das instituições da área jurídica do país, os benefícios remuneratórios são taxados de penduricários, possuem natureza indenizatória e não pagam imposto de renda e contribuição previdenciária enquanto não possuiriam esse caráter. Mas eu também quero lembrar a comparação que às vezes é feita pelo Comando Constitucional de que o PGE de São Paulo seria o maior escritório de advocacia do país. Ainda no campo das memórias, certa vez, essa afirmação foi veiculada em notícia do Boletim do Centro de Estudos, quando o governador visitou a PGE em novembro de 2003. Nessa mesma edição, a outra notícia em que o Procurador-Geral, o Dr. Elival, visitando os setores da administração de recursos humanos, naquele mesmo ano de 2003, é indagado por servidores sobre a instituição de vale alimentação na PGE. Essa e outras questões levantadas pelos servidores há 11 anos atrás foram respondidas pela doutora Maria Ângela Sarrubo naquela ocasião, conforme o informe.
embora o informe não tenha noticiado quais tenham sido essas respostas. Pois bem, voltando à comparação da PGE com grandes escritórios de advocacia, uma coisa que é certa no mercado privado é a competição e a busca pelos profissionais mais capacitados no mercado. Assim, o paralelo feito é bastante válido no que se refere à competição do mercado de trabalho, já que o poder público não está sozinho no exercício da advocacia, tendo a PGE conseguido recrutar excelentes profissionais, embora algumas vezes não tenha conseguido mantê-los em seus quadros. E no mercado de trabalho é sabido que as grandes empresas oportunizam aos seus quadros de gerência e direção diversos benefícios adicionais, além da remuneração direta em salário, tais como alimentação, transporte, auxílio com educação de dependentes, cobertura de todos os gastos com viagens, diárias, até mesmo auxílio com moradia, o que podemos chamar de remuneração indireta. Não podemos fechar os olhos dessa realidade, que agora se instala de maneira arrebatadora no poder público, especialmente nas carreiras jurídicas. Aliás, a sua existência tem uma razão de ser econômica muito clara, portanto é seguida pelos agentes que buscam eficiência. As empresas pagam menos e os funcionários recebem mais com as verbas indenizatórias. Ao invés de pagamento de salários maiores, é mais eficiente conceder benefícios e indenizações para evitar todos os encargos relativos à folha de pagamento, tais como contribuição previdenciária, a cargo da empresa, FGTS, seguro de acidente de trabalho, RAT, eventualmente FISPASEP, contribuições do Sistema S, etc. Além da incidência de imposto de renda retido na conta. Essas verbas fazem parte de uma estrutura válida e eficiente desenvolvida por empresas e por seus RHs para a atração de bons profissionais, sendo uma forma de contraprestação através de benefícios, não sendo meros penduricários, muito menos um pleito legítimo. E agora ele está sendo adotado, francamente, pelas outras carreiras jurídicas. Para encerrar e para afastar as argumentações que nós já ouvimos, eu diria que o aspecto mais relevante, o critério de comparação aqui, é a remuneração líquida. E não qualquer outra coisa. É muito fácil falar, para quem está sentado nesse conselho, com integralidade, ou mesmo paridade de aposentadoria, desconsiderar uma realidade que é muito mais próxima dos novos, como os meus colegas do último concurso, e que logo vai ser a realidade da maior parte da carreira. O fato de que nosso amparo na senilidade não será um valor correspondente aos vencimentos de quem estiver na ativa, mas, além dos 4.000 do teto do regime geral de previdência, será unicamente patrimônio que amealharmos enquanto estamos trabalhando. Então, tanto melhor que as verbas sejam indenizatórias e sem encargos fiscais, pois é isso que teremos guardados para a inatividade. E por isso a valorização se torna ainda mais premente. Então, a valorização é já. Muito obrigado.